ele me retornou e fez a ligação e conversamos. Então não tem nada com isso, não tem nada de arranhão entre eu e o governador Rui Costa. Encontramos diversas vezes em Brasília, depois disso, batemos papo, tomamos café lá no Senado, quando o governador vai lá, reúne com Otto, Coronel e Wagner lá, eu tive a oportunidade de sentar com eles 4. Então, nada disso. O governador entendeu muito bem que era o momento de eu ser deputado federal, era o momento que a região queria, e ele prontamente aceitou essa minha explicação, eu agradeci muito, e nós temos a mesma relação, não, só mudou um pouquinho a distância por conta da pandemia, foi isso que aconteceu. As eleições para sucessão no governo do estado se aproximam. Qual é a posição do Charles Fernandes? A gente não sentou, né? Eu sou do PSD, e claro que eu defendo o nome do senador Otto Alencar, um dos políticos mais honrados, mais respeitados na Bahia e no Brasil. Otto é um cara muito ouvido hoje. O dia que eu estava no gabinete dele aí agora, antes da eleição do Senado, chegou o atual presidente Rodrigo Pacheco, né? Eu falei, senador, eu vou sair. Não, fica aqui. O Rodrigo Pacheco entrou, ele me apresentou. Então é um Otto muito respeitado hoje no Brasil. Eu defendo hoje a candidatura de Otto Alencar ao governo da Bahia. Por que eu defendo a candidatura de Otto? Porque eu acho que o Wagner já teve 2 mandatos, o Rui Costa está finalizando. Então eu acho que é a vez agora do senador Otto Alencar. Vou continuar, foi um dos primeiros deputados do PSD a defender o nome do senador Otto Alencar. Então, continuo, mas não posso ainda tomar nenhuma definição porque o partido não definiu, as lideranças políticas aqui de Guanambi ainda não definiu, mas pertence ao grupo do senador Otto Alencar, e é assim que eu irei marchar nas eleições de 2022. Daqui a pouco o Charles Fernandes vai desvendar aqui os nomes que estão colocados aqui na frente. Quando eu faço as entrevistas aqui, eu prefiro, explicando isso para os meus ouvintes, claro, não transmitir pelo Face, a gente está só no rádio aqui, Charles, que eu quero chamar a atenção para a nossa emissora, né? A gente tem aquilo que você falou, 30 anos de história, a gente está reconstruindo um novo tempo aqui. A partir do dia 12, aproveitando sua audiência aqui, a gente vai trazer aqui o Éder Oliveira, que é um grande comunicador, figuraça, você conhece ele, né? Sem dúvida Seu nenhuma. Quinca. Eu me lembro uma vez que a gente assistiu junto a peça dele lá no Centro Cultural Centro de Guanambi. Isso, eu estava chegando em Guanambi naquele Ele período. é extraordinário. Quando eu fui prefeito, que assumi a prefeitura, o Júlio, que é irmão dele, eu falava, moço, você tem uma família de um potencial retado, o João Oliveira é inteligente, você, o Éder. Ele falou, você não conhece o mais inteligente, que é o Éder Oliveira. Falei, não conheço. É o mais novo, é o mais inteligente. Falei, não, mais inteligente do que Jó, não. E Jó, que me desculpa, o seu Quinca, o Éder, é muito mais inteligente do que o Júlio, do que o Jean e do que o Jó junto. Pode ter certeza disso, porque o Éder ele tem um dom extraordinário, é um cara excepcional. E você nem imagine quanta alvorada vai ganhar com a vinda do Éder Oliveira para cá. Pode ter certeza disso. E a gente está vivendo esse novo tempo, então o Éder está chegando, a gente está fazendo uma nova contratação também para o jornalismo, para fazer o jornalismo. Precisa. A Rádio Alvorada precisa ter o seu programa jornalista de manhã das 7 horas. Pode ter certeza que ela tem uma audiência extraordinária, é a maior... acho que a maior frequência aqui na região. É a maior potência de Guanambi. É a potência, é a Rádio Alvorada. Então ela precisa ter seu programa de jornalismo das 7 horas. Eu tenho certeza que com a vinda do seu Quinca vocês vão fazer essa amarração aí, vai saber fazer isso melhor do que eu. Vamos sim. Então é por isso que eu peço a você que está em casa, participe, divulgue a Rádio Alvorada, é um novo tempo, é a rádio independente da cidade de Guanambi. Deputado, agora vamos botar fogo no parquinho. Eu quero agora passar para a esfera municipal. Vamos falar da política local. À vontade. Desde 2000, o senhor tem sido uma figura importante no meio político. Foi secretário por 2 vezes, secretário de Infraestrutura, secretário de Educação. O senhor foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito por 2 mandatos. E o senhor sempre ao lado do atual prefeito Nilo Coelho. Vocês eram parceiros, vocês eram defendiam a mesma bandeira, né? Caminhavam juntos. Eu sempre quis te perguntar isso, Charles. O que foi que aconteceu? Que hoje vocês se tornaram adversários políticos, né? O que aconteceu para que vocês não mais caminhassem juntos? Olha, Marcelo, quando cumpri os 2 anos de mandato, primeiro 27 meses, o atual prefeito, ele foi candidato a vice-governador na chapa de Paulo Souto.
Percorri vários lugares da Bahia com a chapa Paulo Souto e o prefeito Nilo Coelho, os candidatos, menino Zé Ronaldo, lá de Feira de Santana, parece que foi em Embaçaí também. Então eu percorri vários municípios da Bahia com a gratidão de ter assumido a prefeitura e fazer parte da campanha política de Paulo Souto. Posteriormente, quando fui para a reeleição em 2012, eu fui convidado pelo deputado federal aqui de Guanambi, o deputado Luiz Augusto, deputado estadual. Eu fui convidado para ir até o governador Jacques Wagner para conversar. E assim eu fiz. Fui na casa do atual prefeito e ele me respondeu assim: vê o que é melhor para Guanambi e o que é melhor para a sua administração. Me respondeu nessas palavras. Busca o que é melhor para Guanambi. Guanambi estava passando um momento difícil, sem água e tal. E eu fui buscar esse momento. Fui levado pelo deputado, eu fui a Salvador para uma audiência com o governador Jacques Wagner, para tentar sacramentar essa união com o governador Jacques Wagner, a pedido do deputado federal e a pedido do deputado estadual. Desculpa, mas o deputado federal que você se refere, você não quer falar o nome? Quem é? É o deputado daqui, do atual grupo político aí, o deputado Arthur Maia. Arthur Maia, pois não. E o deputado Luiz Augusto. Nessa audiência que eu ia fazer com o governador Jacques Wagner, era às 10 horas da manhã. Quando chegou às 9 horas, eu voltei para Guanambi e chegando em Feira de Santana, a ligação era Elísia Pellegrino. Prefeito, o governador está aguardando o senhor. Eu falei, eu tive que voltar para Guanambi. Fala com o governador que eu volto na outra oportunidade, eu tive que voltar. Porque eu não estava preparado para dar o sim ou não para o governador Jacques Wagner. Posteriormente, o deputado Arthur e o deputado Luiz Augusto trouxeram o governador Jacques Wagner na minha casa. Almoçamos, conversamos numa mesa, junto com o atual governador Rui Costa e o deputado Arthur e o deputado Luiz Augusto. Diz que o caminho nosso era marchar com o candidato Rui Costa. E assim eu fiz. E assim nós fizemos o compromisso. Passou 3 meses que eu fiz esse compromisso, o deputado volta na minha casa numa manhã de domingo, chegou na minha casa por volta das 9 horas da manhã, ficou lá até quase 11 horas, tentando me convencer a não seguir o caminho do governador Jacques Wagner. Falei, mas deputado, eu dei a palavra para o governador Jacques Wagner na minha casa, na sua presença, como eu volto atrás? Reuni o nosso grupo político e procurei se estava certa aquela nossa decisão de marchar com o governador Jacques Wagner, com o candidato Rui Costa. Por unanimidade o grupo falou para a gente marchar. Eu disse para o deputado e falei, deputado, não tem mais como eu voltar atrás. Já dei a palavra e está dado. E o grupo, aí ele saiu da minha casa por volta das 11 horas da manhã, não aceitando essa decisão. Pois bem, e por aí aconteceu. Eu não voltei atrás na palavra, fui a Salvador, falei, governador Jacques Wagner, não vim naquela audiência porque não estava preparado para dar o sim ou não para o senhor. Mas hoje eu vim aqui dizer que depois daquele almoço, o senhor pode contar com Charles Fernandes em Guanambi para a campanha do governador, do pré-candidato a governador Rui Costa, junto com o nosso grupo. E assim eu fiz. E essa decisão me custou o que vem custando hoje. Né? Eles não aceitaram, e infelizmente as coisas são assim em política. O atual prefeito, ele teve com Antônio Carlos Magalhães, depois teve com Paulo Souto, depois ensaiou também com Jacques Wagner. Faz parte da política. Eu não tenho ódio, não tenho mágoa, agora eu cumpri com a minha palavra e com o meu grupo naquele momento e não voltei atrás, porque como é que eu dava uma palavra na minha casa, junto com o governador, com o pré-candidato, e voltava atrás? Está me custando caro isso. Me custando advogados. O senhor se arrepende disso? Não me arrependo. Nenhum arrependimento. Na minha vida eu não arrependo de nada que eu faço. Posso errar como ser humano, como já errei, continuarei errando várias vezes, continuarei errando.
mas procurarei sempre fazer o certo. E depois que eu dei a minha palavra aqui na minha casa, aí falei com o governador. Falei, governador, eu vim aqui dizer ao senhor que eu marcharei nas eleições de 2012 com o candidato, 2012, parece 2014, com o candidato a governador Rui Costa. Pode contar comigo. Ele falou, mas eu falei, a minha palavra está dada, governador. Tá certo? Está dada a minha palavra aqui. Se eu tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Mas eu estou aqui com a palavra dada. Então não me arrependo. Não me arrependo porque a história no futuro contará tudo certinho. Então, foi isso que aconteceu, essa ruptura de Charles com o atual prefeito. Foi por conta dessa decisão. Nenhuma outra coisa aconteceu. Não tenho mágoa, não tenho ressentimento, não tenho... Sei que tudo que estão fazendo comigo eu não deveria estar fazendo. Não deveria. Eu jamais ia procurar um vereador meu para lançar nenhum tipo de processo contra o prefeito, atual prefeito. Quando ele deixou a prefeitura, nenhum vereador ligado a mim levantou nada contra ele. Desse grupo lá, só um vereador que está hoje no mandato fez 12 representações contra mim. Esse vereador depois me procurou, falou, eu fiz tudo isso, motivação política e tudo, eu gostaria até de retirar. Eu falei, não pode mais, está no Ministério Público. Então foi uma retaliação muito grande, até hoje eu venho passando. Mas nunca procurei e nunca farei nenhum vereador para que faça nenhuma denúncia contra quem quer que seja. Fica livre para fazer. Agora, o que fizeram comigo é uma injustiça muito grande. Mas eu volto a dizer, a justiça da terra pode falhar, a justiça de Deus não falha, e a história contará no futuro. Espero que a justiça da terra funcione muito bem para desvendar tudo isso que está acontecendo com Charles Fernandes. Charles, aí você, então, a partir desse momento, aceitando se aliar ao, então, candidato Rui Costa, o senhor rompeu com o Nilo. Houve uma conversa depois disso? Qual momento exato você disser assim, tá rompido, acabou, não tem mais? Eu não rompi ele. E vocês se falam hoje? Falei com ele e ultimamente tem uns 30 dias, esse momento difícil que o Guanambi está passando, enquanto